Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos aqui quase que finalizando as nossas análises das empresas que apresentaram seu resultado no primeiro trimestre de 2023. Hoje, talvez com a Engie, ainda vou dar mais uma olhada sobre as empresas que tem no mercado e que estão associadas com aquelas que nós temos na carteira, para ver se alguma ficou para trás e que seja de relevância. Caso você tenha alguma sugestão, por favor, coloque aqui nos comentários. Vamos olhar a oportunidade de nós avaliarmos empresas que estão nesse espectro dos seguros, bancos e no setor elétrico. Mas vamos dar uma olhada na Engie e nos seus resultados. E nesse vídeo eu vou me utilizar do release de resultados do primeiro trimestre de 2023, das lâminas que foram feitas por conta da apresentação dos resultados, que foi lá no dia 4 de maio de 2023, e por fim aqui as informações trimestrais, as informações completas que obedecem o IFRS. Vamos dar uma olhada aqui na página 5, a gente já tem bastante informação, porque no caso aqui da Engie, e você que acompanha o canal sabe que na grande parte das vezes as companhias elas não chegam a obedecer um padrão com relação àqueles resultados que são publicados através dos documentos, mesmo os que obedecem às padronizações. Mas a gente já consegue ver aqui algumas informações que são bastante interessantes para a composição da nossa tabela de indicadores que nós montamos ao final deste vídeo. Veja aqui a receita operacional líquida, onde nós podemos verificar aqui no consolidado 2,9 bi, caindo um pouco em relação ao mesmo período, o primeiro trimestre de 2022. Cai um pouquinho ali. Depois é importante nós darmos uma olhada no lucro líquido. O lucro líquido do período, que totaliza aqui 882 milhões frente a 645 milhões, com projetos que entraram da companhia, redução de custos enquanto esses projetos estavam entrando, a gente consegue verificar aí que, na verdade, existe um avanço bastante considerável do lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2022. No fluxo de caixa, que há bastante tempo a gente não tem verificado aqui no canal, mas a gente consegue verificar aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais, que é a parte que nos interessa, está aqui no caixa líquido gerado por essas atividades. Então observe aqui que o quanto ele evolui, vai para 1,2 bi, esse caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, enquanto que no primeiro trimestre de 2022 tinha ficado em 843, então um crescimento bastante significativo. E outro dado que nós gostamos de observar é o caixa líquido das atividades de investimento, que nós queremos que ele seja negativo. Veja aqui que ele era 612 milhões no primeiro trimestre de 2022, em 2023, no primeiro trimestre, negativo aqui 403, o que é importante, porque significa que ou a companhia colocou os seus recursos em investimentos no mercado financeiro, ou ela fez aquisição de ativos. Outro caixa líquido que nos interessa muito é o caixa líquido das atividades de financiamento, que nós queremos também que ele seja negativo, porque aqui a 168 milhões, o que nesse primeiro trimestre? Porque é aqui que nós vamos encontrar duas coisas: o pagamento das dívidas da companhia e aqui veja o pagamento dos dividendos. E para finalizar, nós verificamos se a companhia está gerando caixa. Como é que nós sabemos disso? Aqui, o saldo inicial desse caixa no final do ano de 2022, 2,2 bi e agora 2,9. Significa que a companhia ela aumentou seu caixa aqui em 705 milhões. Outro dado interessante para nós, para a composição da nossa tabela de indicadores, é o patrimônio líquido. E veja que ele evolui de 8,4 bi para 9,2 bi. Vamos dar uma olhada depois como que ele evoluiu só nessa questão do fechamento do ano passado para o primeiro trimestre de 2023. Aqui na apresentação dos resultados, algumas informações aqui que podem ser bastante interessantes, que a gente também utiliza na composição dos nossos indicadores. Veja aqui o EBITDA da companhia, ele salta aqui de 1,8 para 2,6, um crescimento no comparativo trimestre a trimestre, ou seja, nós estamos comparando o primeiro trimestre de 22 com o primeiro trimestre de 23,
ele cresce aqui 9%. Ao passo que o lucro líquido ele salta de 645, como nós vimos agora há pouco, para 882, crescendo 36,7%. Outro aspecto interessante aqui nos destaques da companhia é justamente o anúncio do pagamento de dividendos. Já foi feito para quem tinha, nós anunciamos aqui no canal, né, para quem tinha ações até o dia 8 de maio de 2023. Então, o pagamento, né, vai ser definido ainda pela diretoria executiva, mas eu acho que o relevante aqui é saber que se tem a distribuir 1,4 bi ou 1,7 reais por ação. A companhia também segue sólida na sua estratégia de comercialização de energia. Veja que se nós olharmos aqui para 2023, a companhia ela está com a sua energia já bastante alcançada. Importante você verificar aqui onde está em azul mais escuro, que é a energia que é comercializada no mercado regulado. E veja que isso cresce quando se fala do mercado livre, em especial aqui no ano de 2023, mas veja o quanto isso está evoluindo até o ano de 2028. Claro, você está vendo aqui uma curva que é decrescente, mas isso tende a ir aumentando no ano a ano, levando aí a gente verificar que a companhia, então, ela segue muito tranquila e muito estável no que se refere à comercialização da sua energia. E com relação à evolução dos projetos da companhia, que se pode ter em relação ao futuro, veja que tem um projeto eólico, então é geração e transmissão da companhia. Aqui no caso do eólico, veja aqui, ó, é no estado do Rio Grande do Norte, o nome do projeto é o Santo Agostinho, está na fase 1, avanço global aqui do projeto de 52,1%. No dia 23 de março teve o início da operação comercial, aqui de forma gradual, capacidade instalada de 434 megawatts. Se nós olharmos aqui também tem projetos de transmissão da companhia no estado do Pará, com uma RAP aqui de 6,5 milhões. Outro projeto pela frente, no estado da Bahia, já houve aqui início das obras de terraplenagem, e observe que a capacidade a ser instalada é 846 megawatts e a capacidade comercial de 406. Início da construção, então nós estamos vendo, recém está no começo, desse ano de 2023. E ainda para finalizar aqui do ponto de vista de projeto, também no estado do Rio Grande do Norte, nesse caso aqui é um projeto com base em energia solar. O início será aqui no terceiro trimestre de 2023, capacidade instalada 752 megawatts, comercial 234. Então aí nós estamos diante de 4 projetos da companhia com perspectiva no futuro de aumento do seu EBITDA. E por fim a expansão da usina hidrelétrica de Jirau, chegando aqui a 3,7 megawatts de capacidade instalada. E veja que a companhia ela possui vários projetos aqui em desenvolvimento, chegando aqui a 1,7 megawatts no total desses projetos, que você pode verificar aqui o quanto ela ainda tem para evoluir ao longo do tempo. Assegurando um retorno sobre patrimônio líquido ajustado aqui na ordem de 32,5%. Bastante elevado, principalmente quando a gente compara com outras empresas, não exatamente do mesmo segmento, mas daquelas que compõem a carteira aqui do canal. A receita líquida que nós vimos lá no início teve uma queda aqui de 3 bi para 2,9 de quase 5%. Ao passo que o EBITDA evoluiu 9% de 1,8 para 2 bi. O impacto no lucro líquido sai aqui de 645 milhões para 882, um crescimento de 36,7% quando comparado trimestre a trimestre. A dívida da companhia segue nos parâmetros aqui dos últimos 4 anos, indo na sua dívida líquida a 15,2, enquanto que o caixa e equivalente caixa da companhia está perto dos 3 bilhões. Sendo que a amortização ela está agora nos períodos mais altos, agora em março, abril de 2023 a março de 2023, depois ela decai um pouco aqui, de abril de 24 a dezembro de 24, mas depois, deixa eu clarear aqui para a gente verificar melhor, ela volta a crescer então até 2026, tem patamares altos de dívida,
caindo aqui até 2028 e de 2029 até 2033 ela também segue aqui, na meu ver, bastante sob controle. A maior parte da dívida ela está em IPCA e a segunda parte em CDI, que é o verde. O prazo médio dessa dívida é 7,2 anos. E o custo dessa dívida ficando aqui no cantinho em 10,5% ao ano. Esse é o custo nominal. E observe que está bem abaixo da Selic, que ainda continua em 13,75%. Aqui no release de resultados, na página 37, a gente pode dar uma olhada aqui como está se dando o endividamento da companhia. Que a gente pode, a partir dos dados apurados agora há pouco na apresentação, encontrar aqui neste quadro o endividamento, com aquela dívida que nós apresentamos, 15,2. Deixa eu só marcar melhor aqui para você. 15,2. E veja aqui a dívida líquida sobre o EBITDA ajustado da companhia em 2,1, ou seja, nós temos aí uma alavancagem bastante confortável da Ende. E assim podemos trazer essas informações para a nossa tabela de indicadores. A gente fez uma projeção lá no início do ano, a possibilidade da companhia chegar a 12,8 de receita líquida, mas isso com base nesse CAGR aqui, crescimento médio composto de 7,8% ao ano. No entanto, com o resultado que foi apresentado, a gente já dá uma recuada aqui nessa estimada. O lado positivo disso é que o lucro líquido que nós tínhamos projetado em 2,7 bi agora está em 3,5, exatamente por redução nos custos da companhia, o que levou a esse aumento. Claro, projetos que entraram, se deixou de ter custos sobre eles, e também com o resultado desses projetos, aí o lucro acabou em patamares bastante elevados, e com isso a gente pôde até melhorar aqui a nossa perspectiva de dividendos, porque considerando aqui um payout de 73,13% a um dividendo aqui de 3,1. Deixa eu marcar melhor aqui. R$ 3,16 no ano de 2023. Lembrando que até o presente momento a companhia ela já pagou aqui no ano de 2023 R$ 1,78, aquele que eu falei lá na apresentação dos resultados da companhia. No entanto, como você pode verificar, a Ende ela faz mais do que uma distribuição, ela faz quadrimestral, como você pode verificar aqui para o ano de 2022, o ano de 2021, e por enquanto no ano de 2023 apenas uma vez. Então parece que é algo plausível que ela chegue aos R$ 3,16 que estamos projetando. Com patrimônio líquido de 9,2 bi e o preço da ação no momento desse vídeo que estava R$ 43,01, veja aqui nós temos um preço sobre o valor patrimonial por ação em 3,8. Está muito acima do o grau que nos bate ali, que é de 2, portanto, um VPA alto, indicando aí que a ação possa estar cara. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 9,95. Se você comprar aí a ação por esses R$ 43, em função do lucro líquido, você poderá receber aqui em torno de 10 anos o valor investido. O nosso preço teto, projetado em função dos R$ 3,16 de proventos, em 52. Como no passado, nos últimos 5 anos, a companhia pagou em média R$ 2,47, um preço teto aqui de R$ 41,48. Se a ação pode estar elevado, considerando o passado, pelo menos o dividend yield de 7,35%, está acima aí dos 6% que nós procuramos, então isso faz com que a gente sempre fique de olho em empresas como é o caso da Ende. E para finalizar a nossa tabela comparativa, onde trazemos dados da Ende, da Auren, Alupar e Copel. Outras companhias você pode encontrar também lá no Instagram aqui do canal, mh.investir, onde também vai estar essa tabela e você pode comparar, ver aquela elétrica que melhor se ajusta à sua carteira. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais uma empresa analisada. Realmente já saiu essa é uma empresa que me faz ficar muito de olho nela, tanto em relação
aos projetos que ela tem pela frente e o que ela tem apresentado em termos de resultados. É uma companhia que eu certamente consideraria colocar na carteira. Vamos ver aí o quanto ela pode evoluir agora, principalmente nesse segundo trimestre, e verificar aí o que a gente pode levar em consideração a fins de colocá-la na carteira do canal. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!